Hey, what's up? Welcome to class number 44. Sejam bem-vindos à aula número 44, aula bem rapidinha, bem daquele jeito, bem tranquilo de digerir, sobre adverbs of frequency, ou seja, advérbios de frequência. O que são advérbios de frequência para facilitar aqui saindo do gramatiquês? São as palavras que a gente usa para colocar a intensidade de algumas ações ou atividades que a gente executa, ok? Nada mais são do que isso, beleza? Então, indo direto aqui, eu coloquei aqui na imagem que está aparecendo na tela agora, a gente tem ali os advérbios de frequência da forma mais tradicional que ela é abordada, que eles são abordados nas aulas de inglês, que é colocando do menos frequente, daquele que indica, aquela palavra que indica uma ação menos frequente, para aquela extrema oposta, né, que indica uma ação que ocorre com mais frequência, com maior frequência, beleza? Então é claro que com menos frequência a gente tá falando da palavra nunca, que em inglês é never, beleza? Um pouquinho pra cá, né, mais pra direita do never, a gente tem rarely, né, uma palavra meio até difícil de pronunciar, mas que significa, óbvio, raramente. Um pouquinho mais pra direita a gente tem sometimes, ok? Presta atenção na pronúncia, sometimes, ok? Não é sometimes, nem sometimes, nem nada, é sometimes. Ela já vai na questão de às vezes, né? Então um pouco menos infrequente, eu diria, talvez, né? Usually, depois, né, de sometimes a gente tem usually. Usually, né, traduzindo ao pé da letra, usualmente. Eu prefiro a tradução normalmente, ok? Quando alguém fala usually, eu gosto quando eu preciso traduzir com a palavra normalmente. Depois de usually a gente tem often. Often é uma palavrinha bem chave, a gente usa often, né, em outros contextos que eu vou falar daqui a pouco, mas que significa frequentemente, ok? Não é sempre, mas tem boa frequência. E por último, o always, alright? Então always significa literalmente sempre, beleza? Existem outros? Existem, mas esses são os principais, são os que eu te recomendo praticar, beleza? O resto vem na garupa, tá ok? Let's read a few examples. Vamos ler alguns exemplos aqui. I never go to the bank. Eu nunca vou ao banco. My parents rarely go away. Meus pais raramente saem de casa, viajam. Sometimes they meet at the cinema. Às vezes, eles se encontram no cinema. Até aqui, só que eu preciso pontuar um negócio. Repare que os advérbios de frequência aqui, never, rarely, até o próprio sometimes, eles vêm sempre logo antes do verbo da frase, né? Então, pegamos a primeira frase ali, I never go to the bank, né? Você poderia dizer I go to the bank, né? Eu vou ao banco. Aí I never go to the bank. Então, never vai vir antes do verbo, ok? Então, esse é o padrãozinho. Só que o sometimes, ele pode, por um capricho da língua inglesa, eu acredito, ele pode ser usado depois também, ok? Então, por exemplo, na terceira frase aqui, sometimes they meet at the cinema. Você poderia dizer they sometimes meet at the cinema, beleza? O sometimes é um advérbio de frequência que te dá essa possibilidade, repito, por um capricho da língua inglesa, beleza? Vamos em frente. She usually plays the guitar. Ela normalmente toca a guitarra. We often go to the gym together. Ok? Então aqui o often que eu falei, né? Então traduzindo essa frase nós, com frequência, nós, né, com relativa frequência, vamos para academia juntos, né? O often que eu falei aqui é importante porque a gente tem a pergunta com o how, que é o how often, ok? How often. Quando alguém perguntar para você how often, a pessoa está perguntando com que frequência algo acontece, beleza? Pode anotar se você não sabia, porque essa é uma junção de palavras, um combo de palavras hiper mega importante aí para você se comunicar. He always did it. Ele sempre fez isso. Então essa última frase eu fiz questão de colocar no passado para deixar claro uma questão. Os advérbios de frequência não estão presos ao tempo da frase, ok? Claro, alguns deles talvez dê uma incoerência, né? Por exemplo, eles sempre irão, sei lá, talvez, né? Ou não, enfim. Mas o ponto é esse, né? Pode falar no passado, pode falar no futuro, no condicional, né? Não é só para falar de presente ou para falar de estatística, coisas, né? Quanto acontece, com que frequência, né? Eles podem ser usados em frases de todas as naturezas, inclusive frases no passado, como esse último exemplo aqui eu coloquei para vocês.
Aí pra gente fechar alguns exemplos, né, de advérbios de frequência com modais, né, e com alguns tempos verbais um pouco distintos do que a gente viu nesse slide anterior. I will always remember it. Eu vou sempre me lembrar disso. Então tá aqui no futuro, né? Eu vou sempre me lembrar disso. I will always remember it. Beleza? Então, repare que aqui, né, o always, né, o advérbio de frequência segue vindo antes do verbo principal da frase, né? Mesmo vindo depois do verbo auxiliar, que é o will, que está aqui para formar futuro, ele continua vindo antes do verbo, né? Não perde essa característica. E por último aqui um exemplo com um advérbio de frequência que nem estava no slide principal lá, mas eu trouxe porque é muito usado com frases, perguntas, enfim, aqui é uma pergunta, no present perfect. Have you ever been to China? Você já esteve na China? Então, repare que se forma toda a frase normal ali, né? Só que o ever vai vir antes do verbo principal da frase, que é ser, né? Ele tá aqui na forma particípio, na forma da terceira coluna. Se você não lembra o que é isso, eu vou deixar marcado aqui qual foi a aula aqui da nossa playlist que eu falei sobre isso. Mas o verbo principal é o verbo to be, então segue a regra de advérbio de frequência vir antes do verbo. Exceto pelo sometimes, que pode quebrar essa regrinha. Mas eu sugiro você, pelo menos no começo, sempre lembrar essa regra e sempre colocá-la em prática. Alright? And that's all for today, folks. Thank you so very much. I catch you up in the next class. Bye bye.